Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrando o sexto domingo do tempo comum, a palavra vem ao nosso encontro para a nossa conversão. Já estamos bem próximos também da quaresma. Logo mais vamos celebrar a quarta-feira de cinzas, hoje domingo de carnaval. E a palavra, então, que nós refletimos sempre nas missas, começa do Antigo Testamento ao Novo Testamento, mostrando sempre, então, as maravilhas de Deus com o ser humano, com a criatura. Ele que é o Criador e nós somos as criaturas de Deus. E, amados irmãos e irmãs, hoje a primeira leitura, retirada do livro do Levítico, então vem falar ao nosso coração de uma pessoa que estava com uma doença lepra. Estes que estavam justamente com essa doença, o livro do Levítico mostra para nós que era preciso que eles fossem até um sacerdote e se apresentasse, ao sacerdote. Era considerado uma pessoa impura. E ainda mais, a pessoa que era atingido por este mal, ele devia realmente se apresentar à sociedade da forma que ela estava. Tinha que andar, então, com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando, impuro, impuro. Então veja só como era tratado realmente uma pessoa que estava com algum tipo de doença na pele. Até uma simples mancha já era considerado uma pessoa impura. E ainda ela devia ser isolado e morar fora do acampamento. Não podia realmente estar em uma comunidade, porque era impura. Era a forma que era tratado então as pessoas impuras do Antigo Testamento. Em vez de acolher, em vez de dar realmente dignidade, uma nova vida para a pessoa que estava com a doença, não faziam. E pelo contrário, excluíam as pessoas. Colocavam as pessoas nas ruas justamente para se declararem como uma pessoa que não era digna de estar no convívio de uma sociedade. Então veja como eram tratadas essas pessoas, como realmente as pessoas que estavam impuras deviam permanecer. Não tinha nenhum tipo, de um acolhimento para elas. Era triste, porque se a pessoa já está doente e ela necessita pelo método de acolhimento, era então totalmente excluída. Por isso, hoje, o Evangelho, que é do Novo Testamento, mostra para nós uma mesma situação. Essa mesma situação tinha um leproso que chegou perto de Jesus e de joelho pediu: se queres, tens o poder de curar-me. O que Jesus faz com esse leproso? Ele sentiu compaixão desta pessoa. E por sentir a compaixão, ele não excluiu, ele não disse: olha, rasga suas vestes, então sai na rua gritando que é impuro. Nada disso ele fez, pelo contrário. Ele estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero ficar curado. E assim, amados irmãos e irmãs, a doença desapareceu desta pessoa, ele ficou curado. E ele ficou curado justamente porque Jesus teve a compaixão. Jesus o acolheu. Jesus curou fisicamente e espiritualmente. E ainda disse a ele: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece o que pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Então, se no Antigo Testamento a pessoa tinha que ir até o sacerdote para ser purificada, mas muitas vezes nem o sacerdote o acolhia, aqui o próprio Jesus é o sumo sacerdote. E por isso ele fala: olha, vai até ao sacerdote.
Mostra para ele realmente a prova do que Deus fez na tua vida, que é preciso acolher e não julgar e não o condenar. É o que Jesus fez. Não julgou, não condenou, não excluiu, mas sim mostrou a grande prova do amor por aquele que estava doente. E amados irmãos e irmãs, qual é a doença de hoje? Qual é a pior doença que nós podemos hoje falar? Qual é a doença que nos atinge o ser humano e que é preciso de uma grande cura? São várias, né? Se nós formos citarmos. Mas não se trata de uma doença física, mas sim a doença espiritual. A pior doença é o pecado. A pior doença é aquela em que nós julgamos, condenamos, excluímos o outro. Essa é a pior doença. Se a pessoa ela não quiser realmente ter uma mudança, ela então vai morrer com esta doença, morrer então querendo condenar ao seu próximo. As nossas palavras, ela tem um grande poder, tanto para amaldiçoar, quanto para abençoar. E então nós podemos também usarmos dessas palavras por uma dessas seguintes formas. Mas nós usamos as nossas palavras para quê? Jesus usou da sua palavra para então abençoar o homem que estava em lepra. Ele não o condenou, mas ele o abençoou por meio das suas atitudes, por meio das suas ações. E as nossas ações, as nossas atitudes, como servo de Deus, de fato, como filho e filha de Deus, são realmente para acolher ao nosso próximo, para dar uma nova vida. E digo, isto não é somente para aqui, para dentro da igreja, é dentro da nossa comunidade casa, dentro da nossa família, como nós agimos lá, como é realmente, de fato, a nossa vida. Dentro da igreja, muitas vezes, nos comportamos todos com a palavra. É mais fácil sentarmos, ouvirmos a palavra, comungarmos, mas o difícil é sermos, de fato, cristãos durante o dia a dia da nossa semana, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa sociedade. Isso que é o difícil. Então, nós estamos aqui justamente para nos preenchermos da palavra e sairmos daqui preenchidos e fazermos a diferença. Porque quando nós o condenamos, julgamos, levantamos falso testemunho, nós podemos fazer parte de qualquer comunidade, menos de uma comunidade cristã. Porque a comunidade cristã não é uma comunidade para o condenar, mas sim para acolher. Não se trata também de acolher o pecado, mas acolher a pessoa e dar uma nova vida. É isso que a palavra de Deus mostra hoje para nós. E por fim, amados irmãos e irmãs, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo, ele diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo que para a glória de Deus Pai. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem igreja de Deus. Por que São Paulo diz isto? Quer comais, quer bebais. Porque no seu tempo ele se deparava justamente com os gregos, em que então eles tinham os seus comércios, e assim, quando eles matavam algum animal, por exemplo, o boi, eles matavam uma parte para os seus deuses, outra parte para vender nos seus comércios. E isso gerou uma grande então preocupação para quem estava na comunidade, porque eles compravam justamente as carnes desses que estavam vendendo, que já tinham oferecido para os seus deuses. Mas São Paulo, ele então
ele foi muito ciente com essa questão e disse que não havia nenhum problema em comprar o que? Carne deles. Porque nós, como cristãos e cristãs, não acreditamos nos deuses. Não vai atingir o nosso coração, não vai atingir a nossa vida o que eles estão fazendo. Se eles estão oferecendo uma parte do animal deles para os deuses. Mas justamente vai atingir aquilo que nós cultivamos em nosso ser, em nosso coração. Não é o que os outros realmente estão fazendo. Porque até mesmo o que eles vendiam no comércio deles não era para então os deuses. É para o sustento, né? Era o trabalho deles. E o que tem também a ver conosco essa leitura? Porque nós somos, uns que estamos aqui, certamente, cristãos católicos. E muitas vezes, na nossa família, não só tem católicos. Tem evangélicos, tem espíritas, tem pessoas do candomblé. E muitas vezes acontece também de nós não querermos ir na casa dessas pessoas e nem almoçar. Justamente por causa de alguma coisa que nós levantamos pelo nosso preconceito, por nós não sabermos e querermos excluirmos essas pessoas. Pelo contrário, nós devemos acolher, devemos mostrarmos Jesus, a sua palavra, a sua luz, independente da religião que ela tem, independente dos deuses que ela está cultivando, mas sim buscarmos sempre a sabedoria em Deus. Porque quando nós buscamos a sabedoria, nós então nós devemos também transmitir esta sabedoria aos que necessitam. Nós só transmitimos aquilo que nós levamos em nosso coração. Por isso, amados irmãos e irmãs, procuremos sempre ter a palavra de Deus, procuremos usar da nossa inteligência, não para o mal, mas para o bem, para de fato acolher a quem precisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu sentar aqui com vocês aqui no meio aqui. Mais um pouquinho para lá. Se tiver alguma criança na assembleia, pode estar vindo aqui. Bom dia. Boa noite não, boa noite é só mais tarde. Hoje nós escutamos no Evangelho de Jesus. Jesus, ele faz o quê? Cura as pessoas. Jesus, ele cura as pessoas. O que mais que Jesus faz? Jesus, ele leva a palavra de Deus. Jesus, ele acolhe as pessoas. É o que hoje nós escutamos no Evangelho. O homem estava o quê? Estava doente. E ele precisava de uma cura. E Jesus, ele curou este homem. Ele foi lá realmente e curou. Ele deu uma nova vida. E uma nova vida nós temos também por meio das nossas orações. É por meio das nossas orações que nós fortalecemos o quê? Fortalecemos a nossa alma. No nosso corpo, nós temos um espírito, nós temos a nossa alma. E esta alma pertence a quem? Pertence? Jesus Cristo. Pertence a Jesus Cristo. Por isso, queridas crianças, devemos sempre fazer essa busca em Deus para retirar qualquer sentimento. Às vezes o sentimento da raiva, do rancor, também é uma doença e que realmente não nos alimenta. Quem nos alimenta é o próprio Jesus Cristo. Por isso, busquemos sempre a Jesus Cristo por meio das nossas orações. Seja na hora de dormir, seja na hora do levantar, seja no momento de ir para a escola, almoçar, jantar. Busquemos a Deus, coloquemos sempre a nossa vida, a vida dos nossos pais, a vida dos nossos professores, daqueles que são responsáveis realmente diante de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.